TV Aju, não é isso, Luciano? TV Aju, Rádio Jornal TV Aju no YouTube. Olha, daqui a pouco vamos falar de eleição do Partido dos Trabalhadores aqui em Aracaju. Já está com a gente aqui a Cissa Carvalho, que é candidata à presidência do Partido dos Trabalhadores. Mas eu quero abrir esse programa aqui repetindo mais um fato. Quando eu disser aqui que o importante é o povo, você acredite. Você lembra que eu disse aqui, se o governador não mandasse tapar aquele buraco da ponta da barra, a gente encheu o saco dele até ele não querer mais. Ontem à tarde o DR foi lá e tapou tudo. Não precisou ligar para Alex Carvalho DR, nem para Luiz Roberto, para ninguém. É só você criticar quem foi votado. Não chegamos até criticar o governador, só cobrar o governador. Foi rápido, cara. Aquele buraco ia matar muita gente na subida da ponte, você vindo da Barra para Aracaju. Todos os buracos. Aí eu não sei se foi o DR que tapou ou se foi a prefeitura de Barra dos Coqueiros. Não interessa, tapou os buracos. Né? Pelo menos essa parceria, Prefeitura da Barra dos Coqueiros, Governo do Estado, está servindo para alguma coisa. Repito, o que você tiver aí no interior do Estado, na capital, nós vamos criticar quem está na pasta, porque resolve. O governador não queria todo ter o nome dele aqui, num buraquinho daquele na Barra, né? Rapaz, foi rapidinho. Mesmo chovendo, taparam os buracos. Tá tudo bonitinho. Agora, eu parabenizei a prefeita de Aracaju ontem, e não é que o buraco voltou. Ou não taparam direito, que não choveu quase nada ontem. Aqui no colégio Castelo Branco, o buraco está maior. Aí fizeram o quê? Fizeram um cercadinho, botaram uma fitinha amarela e preta, não passe que morre. Podia botar uma placa ali, né? Não passe por aí que você vai morrer. O buraco está maior. Botaram lá 2 carradas de areia ontem e o buraco abriu. Alguma coisa ali está errado. Né? Como eu não sou engenheiro, né? Eu sou falador, vou falar até tapar aquele buraco lá. Né? Pelo menos já meteram um cercadinho, botaram uma fita. Né? Aqui jaz um serviço bem feito, já morreu há muito tempo. Que fizeram outro, acabou hoje? Pois é só para dar esse recado e dizer que na volta a gente vai começar a entrevista sobre Partido dos Trabalhadores de Aracaju e uma candidatura que está bombando. 1:09 está no ar. Jornal FM, audiência popular. O povo em primeiro lugar. A rádio no meio do povo é audiência popular. Paulo Roberto de Almeida. Antes da gente começar aqui a entrevista, como já é de costume, aquela voz de calma, né? Uma voz de calmaria e de alegria aqui no programa. Luciano Lima Tavares, 1h10, no Audiência Popular. Já está com a gente aqui a Cissa Carvalho, que é candidata à presidência do Partido dos Trabalhadores aqui em Aracaju. A gente está dando espaço aqui, consequentemente, o outro candidato vai pedir espaço. Se pedir espaço, aí tá. Não tem problema nenhum. Tá? Boa tarde, Luciano Lima Tavares. Boa tarde, meu amigo Paulo Roberto. Boa tarde aos convidados e os ouvintes do programa Audiência Popular. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 16. Se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Poucas coisas ferem tanto o corpo de Cristo quanto as contendas. Neste trecho da carta aos Coríntios, Paulo tratava de um assunto secundário, a maneira como homens e mulheres deveriam usar os cabelos. E ao abordá-lo, chamou a igreja ao bom senso: julgai entre vós mesmos. Em outras palavras, ele dizia: vocês têm maturidade para resolver isso sem brigar. Paulo, porém, não ignorava a realidade daquela comunidade. As informações trazidas pela casa de Cloé eram preocupantes, pois havia divisões em diversos assuntos e onde há divisão, há campo fértil para contendas. Por isso ele alerta com firmeza:
Ser contencioso não é comportamento cristão, nem é prática da Igreja de Deus. Não há como andar em comunhão com Deus e, ao mesmo tempo, alimentar contendas dentro da igreja. Se uma comunidade vive em debates constantes e discussões que dividem ao invés de edificar, ela se distancia do propósito divino de unidade. E sem unidade, não há unção nem bênção, como declara Salmo 133, versículo 1. Reflitam nisso com carinho. Segue com você, Paulo Roberto. Obrigado, irmão. Bom, agora vamos falar de economia. Na distribuidora menor preço do estado, você encontra a cesta básica mais barata do Brasil, com 18 produtos de qualidade, R$ 69,90. Cesta, 18 produtos, R$ 69,90. R$ 59,90 de 12 produtos. A cesta básica mais barata do Brasil, você só encontra na distribuidora menor preço. Ligue 99872 3723 99911 1703. É no Pix e no cartão, né? Também no carnê, ou na cadernetinha da antigamente, né, Célio França? Aquele abraço, Celinho. Pois é, em nome de Sal Palmetto e a semente da abóbora, também em nome do Ômega 3. Vamos começar aqui a entrevista com a Cisa Carvalho, que é uma das candidatas do Partido dos Trabalhadores aqui em Aracaju, candidata à presidência da República. Olha, que veja aí. Tonho, saiu da cadeira agora, Tonho. Cissa, boa tarde. Candidata à presidência do Partido dos Trabalhadores aqui em Aracaju. Boa tarde, Paulo, boa tarde, Luciano, boa tarde a todos os ouvintes da audiência popular. Jari Monteiro, candidata à presidência da República. Vai saber. Vai que cola. Mas fala um pouquinho da sua trajetória no Partido dos Trabalhadores. Então, eu fico brincando, né? Eu já tenho 40 anos, mas dos meus 40 anos, 23 já são dentro do PT. Eu entrei no PT quando eu tinha 18 anos, em 2003. Sou da última geração da juventude que foi formada por Deda, por Zé Eduardo. Atualmente sou secretária estadual das mulheres do PT. E estamos aqui para disputar a eleição em Aracaju, porque passamos 10 anos fazendo conciliação, mantendo a unidade no partido, mas chegou no momento que, quando não tem mais diálogo, a gente precisa colocar os pontos de vista em disputa. E o PT é maravilhoso por isso, né? Porque não é um partido que você dorme presidente e acorda sem ser presidente, né? Todo o processo no PT, todos os dirigentes, eles são eleitos. Eu sou secretária de mulheres porque eu fui eleita entre as mulheres do PT para ser. A mesma coisa acontece no PED, que a gente chama de PED, processo de eleição direta. Nós vamos eleger presidente nacional e a executiva nacional, presidente estadual, executivo estadual, presidente municipal e executiva municipal. A eleição do Partido dos Trabalhadores, ela é unificada, né? Ela é unificada. O meu voto é igual ao do Lula, dentro do PT. E, a caneta dele está mais cheia. Não, a caneta dele é cheíssima. Mas o voto é o mesmo dentro Quando tem eleição aqui em Aracaju, tem no PT. Brasil todo, é isso? É uma eleição só. São 6 votos que vai dar na urna no dia da eleição. Que você elege da direção nacional à direção municipal. E essa é a beleza do PT, né? Que faz uma mulher como eu, que não tem mandato, que não é filha de ninguém importante a não ser para mim, que não é esposa de ninguém importante. Não, seu pai é importante para mim também, seu pai é de boa. Mas que posso disputar a presidência do PT. Né? Você não está lá, não é sangue azul, né? Exatamente. Então, assim, essa é a beleza do Partido dos Trabalhadores. Mas como é que você transita no Partido dos Trabalhadores com essa alma de fera aí? Porque quando você fica no anonimato, secretário ali, não mexe com os grandes, mas quando você bota a sua cara para ser candidato à presidência do Partido dos Trabalhadores, qual foi a reação? Não, eu fui pré-candidata a vereadora em 2024, né? Mas por conta da conjuntura do partido, inclusive, que não montou uma chapa para eleger uma bancada boa, então eu preferi retirar a candidatura. Eu tenho uma trajetória dentro do partido que não é para fora. Dessa vez a sociedade está mais vendo a minha cara desde 2024, mas eu tenho uma trajetória interna dentro do partido, desde a militância da juventude até agora. Faço parte de uma corrente política que se chama CNB, Construindo o Novo Brasil, que tem como líder hoje o ministro Márcio Macedo. Estou nessa corrente desde o dia que eu entrei,
que é a corrente de Marcelo Deda, de Zé Eduardo. Márcio Macedo. De Márcio. Então, estamos nessa corrente. É nesse grupo que eu transito. E a minha candidatura, ela não tem só o apoio dessa corrente. Ela tem o apoio da corrente de Eliane, ela tem apoio da corrente de uma militante histórica, que é Maria do Céu, e Dandara, que é a Avante. Tem um apoio da corrente MS, que é uma corrente que, quando ele estava no PT, era liderado pelo companheiro Irã. Hoje tem como coordenação a companheira Cláudia, que continua no partido. Então, é uma candidatura de um bloco político que hoje discorda da condução do partido. E que o PT dá esse direito da gente poder fazer esse debate interno e poder galgar. Eu sempre digo aqui em Sergipe, o Partido dos Trabalhadores, do seu início aí com o Marcelo Deda, o Marcelo Bonfim, aquela turma toda, cresceu mais com o Marcelo Deda, evidentemente, né? Com o Marcelo Deda, e depois vieram outros aí. Mas cresceu mais com o Marcelo Deda. O Partido dos Trabalhadores ele não pode ser omisso às candidaturas, não. À prefeitura, tem que estar lá batendo chapa na prefeitura, batendo chapa no governo do Estado, na Grande Aracaju, porque se não bater chapa lá, vai amortecendo, vai se acabando, né? Exatamente. Um partido forte produz quadros fortes e disputa eleitoral forte. O que não dá para ser, para o PT ficar isolado politicamente, como está acontecendo, né? Como é que o partido da grandeza do PT... Hoje o Partido dos Trabalhadores só tem um vereador. Um vereador, um deputado estadual, um deputado federal e um senador. Nós já tivemos governador, 2 deputados federais, 4 deputados estaduais, 5 vereadores em Aracaju. Então, já foi um partido bem robusto. E hoje o PT é um partido isolado. É importante a gente lembrar que em 2024 o PT foi sozinho para a eleição. Não tinha uma aliança política. Vou contar um fato aqui, que eu já falei aqui ali, antes de entrar no ar. A Candice Carvalho, ela veio aqui, falou, foi para um 7 de setembro, com os amigos, estava até com o Nivaldo Sepúlveda, e a Candice entrou lá, mas a Candice estava sozinha, cara. Eu fiquei assim, como é que você quer candidatar a governador sozinha? Para não dizer que estava sozinha, estava acompanhado de alguns amigos e de Branca de Neve, que não é PT. Branca de Neve, conhece Branca de Neve? Branca de Neve não é PT em canto nenhum. Chegou, chamou ele, vai. Né? Eu fiquei assim, analisando com alguns amigos. Que foi o PT, né? O PT abraçava, se você fosse candidato, não fosse da mesma chapa do outro, mas na hora todo mundo se juntava, né? E a Candice, eu disse aqui no comentário, que os votos que o PT teve de Candice foi ela. Não foi apoio de ninguém, porque a Candice foi para a rua sozinha. Quer dizer, é a minha opinião, né? O que eu vi, onde eu vi os vídeos da Candice, ela foi para a rua sozinha. Eu não vi ninguém com ela. Ninguém que eu falo, os grandes do partido, né? É porque também estava todo mundo cuidando das suas funções, né? Por exemplo, o Márcio estava em Brasília, a Eliane em Brasília, Rogério, senador. Mas quando eu falo que o PT saiu quando ele isolado, é porque nós não fizemos aliança com nenhum partido, nenhum. E o PT nunca sai isolado. Por exemplo, se a gente pensar na eleição de 2026 para governador, Paulo, o PT está próximo de fazer aliança com quem? Bom, o que dizem os bastidores, que a gente não tem prova, que os bastidores desse estado é interessante, né? O cara solta logo uma notinha para o assessor solta para a rede social, aí tá, daqui a pouco o cara está no rádio, enfim. Estão dizendo que que o Rogério já sentou até com o governador. Então, na verdade, teoricamente, o PT é oposição ao Fábio. Nós temos uma resolução política que já diz que... A qual PT? O de Rogério ou do Márcio Macedo? Não, o PT todo é oposição ao Fábio, até porque o PT, eu sou da CNB e nós somos oposição também. A diferença é que Márcio tem uma relação institucional, porque é um ministro, precisa ter uma relação institucional com o governador. Aí o governador foi pessoalmente, teve até problema, que foram pegar os santinhos do Lula na época, que o Rogério não queria que ele assumisse que ele estava com o Lula, aquela conversa toda, né? Mas, enfim. E a prioridade do partido para 2026 é a reeleição do Lula. Mais do que os projetos individuais, a eleição do Lula é a prioridade. Para Mas se você não tiver uma candidatura aqui para governador... Eu também acho. Você tem palanque? Apesar que não existe palanque mais, né? Então, eu acho que o PT tinha que sair, montar uma frente e ir. Mas, para isso, a gente precisa ter um partido forte.
A gente precisa ter as lideranças. Por exemplo, o Rogério eu dormi na eleição de 2022, do sábado para domingo, achando que o Rogério era governador no outro dia. Foi uma campanha linda, maravilhosa. Mas por que não a gente tentar 2026 de novo? Por que o Rogério não ser candidato a governador também? Ajuda, inclusive, Tá ao aqui me acompanhando, olha. ao palanque do Lula. Eu tenho que cuidar bem dela aqui, Tony, relaxa. Ajuda, inclusive, no palanque do Lula 2026, porque é a prioridade máxima. Se o Lula não fosse eleito em 2022, talvez a gente não estivesse aqui conversando sobre essas coisas. Isso. Então, em 2026, essa é a prioridade. E Sergipe precisa dar um palanque forte para o presidente. Um palanque forte e com um partido forte. Porque quem faz campanha na rua é o PT. Quem está na rua, disputando na rua. E nós precisamos também aprender a disputar a rede, é o PT. Deixa eu fazer aqui uma correção. Eu falei que a Candice foi candidata a vereadora, não é candidata Não, a é prefeita. prefeita, foi candidata a prefeita. Se eu falei aqui, corta. Candidata a prefeito, foi a Candice. E achei que ela foi muito bem. Se você fizer uma análise dos votos do Partido dos Trabalhadores, não foi bem, não. Mas para uma pessoa que foi sozinha, eu sou encontrado ela com ela sozinha. No final foi que alguém foi chegando e tal, e ela foi para a rua sozinha. Não, exatamente, né? Passando por tudo, né? Porque, além de tudo, quando você é Quando eu mulher falo na sozinha, política... os fortes não estavam lá. Não, quando você é mulher e está na política, a gente passa por muita violência política de gênero, né? Exatamente, Porque não é um lugar não é um lugar que é para você estar, né? Fomos criadas para... Não é esse espaço que a mulher deve estar. Esse espaço que está aqui, falando, está disputando eleição, eleitoral. E o PT sempre muito forte. E colocou mulheres muito fortes para a sociedade. Nós tivemos Ana Lúcia, professora Ângela, Conceição, Eliane, Candice, em 2022. Esse é o Partido dos Trabalhadores. Esse é o Partido dos Trabalhadores. Mas a gente precisa... Eu vou fazer uma pergunta que você responde se você quiser. O Partido dos Trabalhadores é machista ou não? Igual a qualquer lugar na sociedade. Aqui, mulher, não. Primeiro tem que ser os igual a mandamentos. qualquer lugar na sociedade, o PT também reproduz, apesar de ser um partido vanguarda. Eu acho uma besteira quando assim, tem que ser forçar um partido colocar a quantidade de mulheres. Não tem que forçar, não, pai. Tem que ser abertamente, né? Não, eu concordo. O PT tem paridade de gênero, por exemplo. O PT é o único... O PT e o PSOL são partidos que têm 50% de homens e mulheres na sua direção partidária. Desde a Executiva Nacional, metade é de homens, metade é de mulheres. A Executiva Estadual e a Executiva Municipal. Em qualquer município pelo andar da desse carruagem, país. vocês vão tomar conta de tudo, viu? Eu acho bom. Eu não acho ruim, não. Vocês são mais organizadas. Eu fiz aqui uma análise dessas coisas que acontecem no Brasil. Não tem uma mulher envolvida. Não tem uma mulher envolvida em roubo de nada. Já viu? De nada. Tô mentindo? Não, Você tá não é? Só no passado a tal de Georgina, que não era política, né? Não. Mas você não vê essas coisas que acontecem no meio político. Não tem mulher envolvida. Não é exatamente. As mulheres, elas só precisam, na verdade, de uma oportunidade. E ocupando os espaços políticos é que a oportunidade chega. Porque se a gente esperar um homem levantar da cadeira para a gente sentar, ele não levanta, não. Alguns levantam, quando vai sentar, puxa. É bem assim, é exatamente assim. Então, há a importância de ter as cotas. No PT tem paridade. Eu sou a favor que tenha cota de mulher no parlamento. Não dá para a gente ter, por exemplo, Aracaju. Se a gente fosse colocar, personalizar Aracaju em dados, Aracaju seria uma mulher negra entre 30 e 40 anos. Quantas mulheres negras tem na Câmara de Aracaju? Rapaz, mulher não tem mais nenhuma. Não, tem Sônia. A Sônia, tem a Sônia, tem mulheres. Mas, assim, uma mulher negra na Câmara? Não tem. Não, me mostra na Assembleia? Não tem. Na Assembleia? No Senado? Não tem. No Senado tem. De Sergipe? De Sergipe, não tem. O representante aqui, Sergipe. Então, assim, nós somos maioria da população, amplamente maioria. Eu fico até brincando, porque você quer saber vai perguntar como é que está a economia? A dona de casa, ela não pode saber aqueles dados, né, que se fica falando. Mas ela sabe que a economia está boa, ela está ruim, porque ela vai no supermercado todo dia. Ela sabe quem está empregado, quem está desempregado na família. Ela sabe como é que está a questão da saúde do município, porque quem vai para o posto de saúde marcar consulta é a mulher. Ela marca dela, do menina, do pai, do marido, do irmão. Ela sabe se tem médico, se tem nexo. O marido de noite vai para o forró, chega cansado e ela vai para o posto de saúde. Ela vai para o posto de saúde. Então, a importância das mulheres estar galgando espaço. Por exemplo, eu sou candidata nós temos a nível estadual, tem a candidatura de Carol, com Cássio e Rogério. Em Aracaju sou eu e Camilo.
E, assim, é um espaço importante. E quando eu falo da grandeza do PT, só o PT permite isso. É quando você vê uma mulher que não tem... que eu não sou filha política de ninguém, não sou esposa de ninguém, e eu consegui fazer esse debate sendo uma militante normal... Você vai bater, vai bater chapa com o Camilo. Eu não faço isso em outro partido. Eu só faço isso no PT. Só o PT dá esse direito à oportunidade. Por isso que a oportunidade das mulheres terem os espaços, a paridade, porque ela vai ocupando espaço, ela aprende. A formação política, a gente não só aprende sentadinha na cadeira, a gente aprende no dia a dia, errando, como todo mundo erra. Né? A diferença é que você teve a oportunidade de errar e de ir lá e acertar de novo. Você falou que tem quantos anos no Partido dos Trabalhadores? Eu, 23. 23. Você vê que agora o jovem, eles estão escolhendo... Na sua época era diferente, não tinha internet, né? Internet não estava nem aqui. Hoje o jovem está mais preocupado com Instagram, internet e tal. Então, por isso, na minha época, a gente fazia campanha na rua. Era na rua, acordava às 6 horas da manhã. Um dia, todo mundo vestidinho, de chapéu, no Santinho, 6 horas da manhã, no semáforo. Hoje é proibido de chapéu. O PT precisa vir para a modernidade também. A gente precisa também continuar disputando a rua, porque é importante estar na rua, mas nós precisamos disputar a rede social. Às vezes, você, que é jornalista, quando recebe uma notícia, o tempo que tu para verificar se aquela notícia é verdadeira ou não, para não estar divulgando fake news. É verdade. E a gente precisa fazer esse debate na rede social, porque muitas pessoas acabam sendo desinformada por fake news de WhatsApp, de site que você nem sabe de onde veio, às vezes de onde é tão existiu. Bonitinha, o áudio tão bonitinho, perfeitinho, que você pensa que é verdade. Que né? você pensa que é verdade, e não é. Mas É distorção de informação. Vou tirar essa frase que eu ia usar na sua época, deu demais, né? Na sua época, né? No tempo que você estava no PT lá... Não, que eu continuo no PT. Não, quando você chegou, você ia para os colégios. Era para a porta da Hoje você não vai escola, para a mais. porta do sindicato. Porque a juventude, ela está na porta da escola, mas ela está no Instagram, ela está no WhatsApp, ela está no TikTok. É ali onde você também faz esse debate. Que a esquerda precisa se apropriar disso. A direita fez isso mais sabiamente. O que também, no detalhe, é que a gente também nunca vai chegar no mesmo nível, né? Porque quem conduz a comunicação são as big techs, né? E o algoritmo, o bendito do algoritmo. Então, o algoritmo, ele vai fazer o que ele quiser. Não, Ele é programado para isso. Eu quero lá 50 mil pessoas me vendo. Exatamente. Mas eu acho melhor o cara a cara, boca a boca, olho a olho, tete a tete. Exatamente. Você conversar com a juventude, com a sociedade aqui na cara. Disputando o coração e as mentes das pessoas ali no Não, debate. quando você recebe um não na internet, você já fica chateado. Se eu der um não aqui, você vai... Não faça isso, não. Aí vai tentar me... Eu fiz campanha com a Eliane, 2022, eu apoiei a Eliane para deputada federal. E eu achava uma coisa extremamente interessante, principalmente quando a gente foi para o segundo turno para virar o voto do Lula, né? Para garantir a eleição do Lula. Às vezes até brigava com ela, que a gente estava numa caminhada, para caminhar um bairro, a gente só conseguia fazer duas ruas. Porque se ela parasse numa casa e a pessoa dissesse que não votasse no Lula, aí ela não saía dali, não. Ela ficava meia hora ali, discutindo com você, conversando, para convencer o seu voto. Porque é assim que a gente consegue conversar com as pessoas. É isso que você falou. Quando você chegar na rede social, a pessoa diz, não quero não. Até porque a pessoa desconecta, vai embora, você nem fala, você nem tem como fazer a réplica com a pessoa. E no ao vivo, sim. Por isso que eu digo, o PT, ele precisa ir para a rede, mas ele precisa continuar disputando a rua. É disputando rua e disputando rede. Assim a gente consegue abarcar muita gente. No caso aqui de Sergipe, o PT disputou muitas eleições, Itabaiana, região aqui. Socorro teve candidato no Partido dos Trabalhadores? Não teve. Não teve, não. Básico Coqueiro não teve? Teve sim, Danilo II foi candidato. Mas quantos votos? Danilo chegou lá, ele desembarcou na Barra. Não, mas foi mas era uma candidatura importante para o que estava posto. Não é raiz, a candidatura raiz. O cara está lá combatendo o prefeito atual, depois vira, né? Como em Aracaju, o cara se elege e vai lá combater 4 anos. Quando você chegar na campanha, todo mundo já sabe quem é você. Se chegar assim, some dentro da eleição, fica mais difícil, ou não? Não, exatamente. Só vai marcar presença. Então, Aracaju teve a Candice, que, repito, para mim, os votos que a Candice teve foi um voto pessoal, do trabalho que você falou agora. Ela chegou aqui, conversando com as pessoas, era comunicadora, né?
Não vai ser pede o voto, depois não quer, vai embora. Não é? Vamos para a rede social. Rede social não ganha voto de ninguém, não adianta. Vamos votar a sua candidatura. Foi bom que a gente conversou muito aqui, dialogou, não é, seu Antônio? Tá bom, seu Antônio? Tá legal, tá? Seu Antônio Oliveira. Então, aí a gente está aqui nessa proposta, né, dessa candidatura, tentando reoxigenar o partido, porque o PT está com as instâncias... Você precisa de quantos votos? Ah, meu bem, eleição do PT é babado. A eleição do PT é quase a eleição de vereador, você está por fora. Só em Aracaju, novos filiados que entraram nesse processo eleitoral, nós temos 3.900 novos filiados. Entendeu? A eleição de Aracaju, do PT é babado. O PT em Aracaju tem 16 mil filiados. Aí tem os filiados que estão aptos a votar, né? Porque você precisa estar com as suas contribuições partidárias em dia. Mas, assim, a ideia Como é que é feito esse trabalho de eleição? Vamos ganhar a eleição. Você tem o local para ir? Ah, sim. A eleição do PT acontece dia 6 de julho. Eu falo para você buscar o eleitorado do PT onde é que eles estão. É porque nós temos um sistema, né? Que se chama o CISFIL, que tem um sistema do PT, que você tem o cadastro de todos os filiados. Tem que ligar? Não, você vai debatendo na rede O que você social, tá fazendo vai aqui, na pronto. casa das O pessoas. que você está fazendo aqui, todo mundo tá, tem muita gente que quer do Partido dos Trabalhadores. Vai para casa das pessoas. É óbvio que eu não consigo visitar todo mundo, mas é por isso que a gente tem chapa, tem outros companheiros que apoiam e vai pedindo voto. Seria mais fácil se o PT tivesse com as suas instâncias funcionando, coisa que não está. Porque quando a gente tem as instâncias funcionando, o filiado está ali todo dia, toda semana. Tem reunião de diretório municipal, tem plenário aqui. Então, o filiado está participando diretamente e fica mais fácil. Hoje a sede do Partido dos Trabalhadores fica no mesmo lugar? A estadual e a municipal, não? Fica estadual e municipal, porque a gente tinha uma sede própria, né? E nós Eu perdemos a sede História muito própria longa. por conta de uma dívida de campanha de Rogério, que o PT assumiu e a gente acabou perdendo a sede. Aí hoje a gente fica numa sede alugada, que fica ali na Barão de Maruim, e o diretório, a sede municipal, ela ocupa uma sala dentro... Eu vou para o intervalo, a gente volta já, né, Luciano? A vez e a voz do povo. Jornal Audiência Popular.